quiser desabafar, ter o ombro amigo pra chorar, teus pensamentos ajudar a refletir. Quando o sol voltar a brilhar e o seu jardim a perfumar, bate em minha porta, estarei aqui. Estou aqui e não importa o porquê, somente por ser você eu vivo. Estou aqui e vim para te consolar, os teus espinhos arrancar. Sou teu abrigo. Quando quiser desabafar, ter um ombro amigo pra chorar, teus pensamentos ajudar a refletir. Quando o sol voltar a brilhar e o seu jardim a perfumar, bate em minha porta, estarei aqui. Estou aqui e não importa o porquê, somente por ser você eu vivo. Estou aqui e vim para te consolar, os teus espinhos arrancar. Sou teu abrigo. Estou aqui e não importa o porquê, somente por ser você eu vivo. Estou aqui e vim para te consolar, os teus espinhos arrancar. Sou teu abrigo. Oremos. Senhor Jeová, sabemos, Senhor, que a história da humanidade é composta pelas ações de homens e mulheres que ao longo do tempo deixaram marcas importantes de suas passagens pela terra. Mas entre todos eles, irmãos, destaca-se a figura de Jesus, que permanece incomparável até os dias de hoje. Somente Jesus separou a história entre antes e depois de sua passagem. Jesus, ao apresentar sua proposta aos homens, o fez vivenciando em todos os momentos de sua vida. Somente Jesus nos trouxe a informação de que Deus é o Pai de todos nós. É com Jesus que temos o amor como ferramenta incondicional e indispensável para nos conduzirmos bem em nossos passos. Jesus, através da convivência com a multidão sofrida e sedenta de paz e justiça, exemplificou o amor verdadeiro. Não importa o tempo, a época, a moda ou os costumes, Jesus permanece inigualável referência para a humanidade, o ser mais perfeito que a terra já recebeu. Sabia falar a todos sobre um tesouro encontrado no campo, moeda perdida e encontrada, uma semente minúscula que se transformava em uma frondosa árvore. E é por isso que Jesus foi e será sempre uma referência de vida para todos nós. Será sempre o amparo nos momentos de dor e provação, como um pastor que cuida de todas as suas ovelhas. Ele está sempre conosco,
nos dias de alegrias, como nas horas de crises morais. Não o esqueçamos jamais. Ele é o nosso irmão experiente, que sempre nos oferece a mão para que o sigamos. Tenhamos sempre Jesus em nossa intimidade, em nossas preces, em nossos dias. Que assim seja. Meus irmãos, bom dia. A leitura do nosso Evangelho nessa manhã está em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que assim seja. Amo essa passagem. Avançar, né? Certa vez o mentor no salão, ele perguntou para nós, né? Se nós deveríamos o que nós achávamos, se era para que avançássemos, né? Ou retrocedêssemos. E ele diz, avancem, né? O avançar significa ter confiança. Confiança, né? Faz parte da intimidade que a fé transborda no nosso coração. Quando ela transborda no nosso coração, certamente nós estamos confiantes. Mas vamos à nossa poesia, né? O livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de um poeta português, Valado Rosas, com o título Na Paz do Além. Dentro da noite grandiosa e calma, deixo minha alma falar aqui, aos companheiros de luta e crença, da graça imensa que recebi. Graça divina de haver sofrido, de ser vencido no mundo vão. Graça de haver servido tanto o amargo pranto da ingratidão. Na vida obscura e transitória, a nossa glória vive na dor, dor de quem sofre sonhando e espera, com fé sincera no Pai de amor. Subiu o Gólgata dos meus pesares, que os avatares da redenção são todos feitos nas amarguras, nas desventuras das provações. Perdi na terra doces afetos, sonhos diletos de sofredor, mas recebendo na grande escola a grande esmola do meu Senhor. E a morte trouxe-me a liberdade, a piedade, o amparo e a luz. Feliz quem pode na dor terrestre seguir o Mestre com sua cruz. Linda, linda poesia, né? Bastante direta ao mostrar a necessidade de estarmos subindo, né? Alcançando o último andar da nossa casa mental. E é esse o título da nossa palestra, A Casa Mental. Como eu falei na sexta-feira, uma palestra baseada no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, onde aqui André Luiz acompanha um servidor do Senhor, né? O benfeitor Calderaro, numa expedição a um hospital aqui na Terra, para verificar a doença mental, né, de um enfermo. E também, quando lá chegaram, encontraram ao seu lado um espírito desencarnado, fazendo com que as suas dores se tornassem ainda maiores, porque esse encarnado que estava sofrendo no leito de morte, né, ele estava com um sentimento de
culpa. Ali, então, ele começou a aceitar as influências do espírito que o obsediava devido à cobrança que se fazia. Mas, como ele tinha o sentimento de culpa, ele realmente adentrou naquela influência. Nós vamos falar hoje sobre a nossa casa mental e compreendermos bastante sobre a questão do pensamento. Emmanuel tem uma frase muito importante no livro Pensamento e Vida que diz: um espírito pode beneficiar-se com o que provém do exterior, daquilo que está fora, né? Fora de nós. Mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. Lembrando que o pensamento realmente é tudo. Então, Kardec já nos ensina a importância de estarmos avaliando que o pensamento é o atributo essencial do espírito. Precisamos ter essa consciência como ensinamento, compreendendo que o nosso pensamento é que comanda a nossa vida. É ele que irá dirigir os nossos passos. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, como eu falei, ele disse que tudo o que existe e virá a existir na nossa vida parte de um pensamento. Se o nosso pensamento é frutífero, certamente teremos uma vida mais leve, mais suave, mais tranquila. Mas se o nosso pensamento é turbulento, é frenético, é cheio de culpas e preocupações, certamente iremos adoecer. O pensamento é traduzido pelo som da voz, quando ele se materializa. E isso aconteceu lá no livro da Gênesis, quando nós podemos pegar e ouvir todas aquelas palavras de Deus, quando ele estava preparando o planeta Terra. E ele, tudo que via, ele dizia que estava bom. Então, como foi que ele preparou tudo isso? Partiu de um pensamento, de um desejo, de uma grande vontade de realizar uma ação em que seria materializada. Então, ele, através da força do seu pensamento, da sua energia cósmica e criadora, ele dizia, né? Faça-se sol, faça-se chuva, né? Que a escuridão esteja separado da luz, onde seria noite e onde seria dia. E então ele observava e dizia: está muito bom. Então ele verbalizava aquilo que ele acreditava ser bom. Então, como Deus também, no momento de toda a sua criação, do mundo, do planeta, do mundo físico, do nosso planeta, né? A Terra, e assim como todos os outros planetas que ele também criou, partiu da sua vontade, do seu pensamento, que, influenciado pelo desejo de querer ver vida, ele então verbalizava. Ao verbalizar, ele materializava. Isso ocorre conosco também, né? Então, quando ele dizia que haja isto e isto se deu. Então, ele usava essa força que o verbo, que a palavra que ele ditava, construía aquilo. Então, a gente pensa, será que era uma mágica? Não, né? Então, a gente sabe que não, que todas as coisas que construímos, inclusive quando Deus nos construiu, não foi assim da noite para o dia. E nem nós chegamos ao estágio que estamos hoje, da noite para o dia, ou passando apenas por uma ou duas experiências encarnatórias. Não. Já aprendemos, por intermédio das orientações do nosso Pentateuco, trazido e nos orientado por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, né, que somos espíritos milenares, né? Ou talvez muito mais do que milenares, né? Trilenares. Vamos colocar aqui uma
uma grande quantidade de tempo do qual precisamos para desenvolver as nossas habilidades. O que temos tantas? Por que acreditar nisso? Porque Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, se Deus é dotado, né, de uma condição enorme de construir, de fazer coisas belas e maravilhosas, nós também. E onde estão essas nossas habilidades? Na nossa consciência. Já diz, né, o Livro dos Espíritos, que nos informa que é necessário focarmos na nossa consciência para descobrirmos o que verdadeiramente necessitamos para a nossa evolução, para o nosso crescimento como pessoa, como cristãos que somos, e é importante que nos mantemos nessa escala de cristãos, tá? É muito importante que nós estejamos nesse caminho para o desenvolvimento e nesse caminho da aceitação daquilo que um cristão precisa buscar para progredir e alcançar o terceiro andar, como nós já vamos ver daqui a pouquinho no livro, né, No Mundo Maior. Só para fazermos ainda mais um incremento da questão do pensamento, no livro Pão Nosso, no capítulo 177, Emmanuel ele usa um versículo de Colossenses, no capítulo 3, descrito pelo nosso amado apóstolo Paulo, nosso mentor, que diz assim: pensai nas coisas que são de cima, guarde a saúde mental. Então, Emmanuel desenvolve maravilhosamente esse versículo no livro Pão Nosso, no capítulo 177. Anotem aí para que vocês possam estar fazendo uso, né, mais tarde, essa leitura maravilhosa. Então, ele vai trabalhar ali coisas importantes que o pensamento, ele, através dele, se realiza, através da palavra e a materialização, que é a ação. Então, são três processos muito importantes que o ser humano, de uma forma geral, cristãos ou não, né, esteja realmente desenvolvendo, é da natureza humana. Pensar, verbalizar, falar e materializar através da ação. E falar só um pouquinho, né, dos elogios que gostamos de fazer ao nosso mentor Paulo de Tarso. Por que será? Porque ele nos ensinou o caminho da vida, o verdadeiro caminho para a transformação, para o crescimento, para a renovação de nossa intimidade, né? Então, nós precisamos trazer essa reformação íntima à tona. E Paulo de Tarso, né, o apóstolo dos gentios, aquele que ressuscitou o Evangelho de Jesus e é conhecido por muitas literaturas como Leão Dourado de Deus. Dourado me faz lembrar a cor do sol, que reflete na vida, trazendo vida, né? Então ele trouxe-nos a vida, por isso gostamos de estar falando nele, né? Paulo, desde aquela época, um homem espiritualizado, cheio de aspirações, além do seu tempo. Ele já falava de coisas muito preciosas e que hoje a humanidade tem buscado em suas palavras, através do livro sagrado, né? Todas as orientações, livros importantes, filósofos, pessoas que estão sempre buscando, através de suas palavras, a concretização de seus ideais. Então, Paulo trabalhava, e no livro de Colossenses ele fala a importância da energia do pensamento, né? Ele diz que a energia do pensamento irradia por toda a terra. Olha que leitura maravilhosa que a gente pode estar concluindo o nosso dia hoje, né? Lá no finalzinho, antes de nos recolhermos, né, para o descanso do nosso corpo físico, lembrando que somos trabalhadores da seara do Senhor, certamente estaremos junto com todos esses espíritos que nos acompanham, toda a benfeitoria, né, guiado pelo nosso irmão Paulino e nosso irmão Virgílio, disciplinado e orientado pela toda a gleba da benfeitoria de nosso amado Paulo de Tarso. Bom,
André Luiz, no livro maior, é convidado por o benfeitor Calderaro para fazer essa viagem aqui na Terra e fazer a visita, do qual eu falei no início, sobre como entender o que se passava com uma pessoa, com um encarnado, no momento em que ele estava no leito do hospital sofrendo e desejando também até mesmo a morte. Como é possível que uma pessoa deseje morrer, né? Mas ele estava envolvido por uma série de influências dele próprio, ele se auto-obsediava, porque ele carregava com ele uma culpa de que ele havia tirado a vida de uma pessoa em prol de ter materiais, né? Em prol de enriquecimento, em prol de encontrar no material a alegria da vida, em busca de passeios, de ter joias, né? De ter benefícios que o material nos traz, exageradamente, porque a gente pode aqui não deixar de citar que a energia do dinheiro, ela é muito importante. Certa vez eu já falei na tribuna do Minha Paz a importância de compreendermos esta energia com respeito e também usá-la de uma forma colaboradora para nós mesmos, né? Então, nós sabemos a importância de estarmos lidando com a questão do dinheiro, do que ele nos promove. Ele nos promove a saúde, o alimento do nosso corpo, o conforto, né, do nosso lar, paga as nossas contas tão necessárias para a sobrevivência básica de todo ser humano. Mas, quando acontece a questão de que o dinheiro se torna mais importante do que o seu crescimento espiritual, ele irá te trazer transtornos e te colocará, muitas vezes, né, na teia das trevas. Lembrando que nós somos encarnados aqui de passagem e trazemos conosco nessa nossa viagem pessoas que nos amam, aqueles que nos esperam com a nossa chegada, mas também somos, né, procurados, tem aquela plaquinha, o procurado, somos procurados pelos nossos desafetos. E é muito importante que tenhamos atenção, porque somos aqui culpados, todos nós somos culpados de alguma forma. E eu não falo isso sorrindo porque acho maravilhoso, não. Eu falo porque nós precisamos ter essa consciência clara, tá? Nós precisamos saber que ainda estamos cavalgando. Olha só, eu nem disse andando, eu falei cavalgando, é sinal que nós estamos confortavelmente andando mais rápido para o encontro da nossa espiritualização, tá? Então, estar em campo para a espiritualização, depois entraremos no campo da evolução. Então, tudo existe em um processo, porque existe um planejamento de nossas vidas. Numa das palestras anteriores, deixei claro a importância de os prepararmos o nosso destino. E ainda tinha essa pergunta curiosa: nós podemos criar o nosso destino? Sim. Então, o nosso pensamento cria a oportunidade dos nossos futuros passos aqui no plano terreno. Então, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 24, Leon Denis, ele vai falar algo muito importante. Pequenininho só, não vou estender muito, mas ele diz: disciplina do pensamento e a reforma do caráter. No estudo de quarta-feira, quando falávamos sobre a pandemia, que a irmã Cineia citou, e eu então fui lá no nosso chat e coloquei: a pandemia é um processo, uma crise que está baseado nos conceitos morais. Então, é exatamente isso aqui. Então, a disciplina de estarmos pensando bem vai trazer essa transformação moral para todos nós. Lembrando que a morte é um processo natural e nós iremos passar por esse processo sim, cedo ou tarde, não importa. O importante é que tenhamos a consciência de que deixar o corpo físico
é algo óbvio para a natureza do mundo físico, para o corpo humano. Assim como toda vegetação, assim como toda fauna, né? Como tudo que existe no mundo, como ser vivo, passa por esse processo de transformação, exatamente como a nossa bela Terra, nosso belo planeta. Então, nesse livro, quando Leon Denis fala sobre a questão do problema, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, nesse versículo, nesse capítulo 24, perdão, ele fala sobre os pensamentos que nos influenciam, né? E é exatamente isso que Calderaro chama André Luiz para vivenciar, e pede a André Luiz que estude o cérebro daquele encarnado que estava ali no leito hospitalar. E André Luiz tem uma surpresa enorme, porque ele vai encontrar ali no cérebro daquele encarnado coisas que ele jamais tinha visto quando então ele aqui era médico. E ele então fala, nossa, que maravilhoso os meus olhares hoje. Estão vendo essa maravilha que é a construção divina, né? Quando Leon Denis fala a importância de buscarmos observar os nossos pensamentos, ele diz que nós nos influenciamos e que permitimos se alojar no convívio da nossa mente também influências externas, ou seja, o nosso o benfeitor disse que ali no hospital, o rapaz que estava ali sobre o leito, sofrendo, ele estava também sendo obsediado e influenciado por um desencarnado que tinha com ele, né, uma dívida. Né? Então, nós sabemos que também nós temos dívidas, mas o mais importante é ter essa consciência, não precisamos saber qual, mas trabalhar os nossos pensamentos de uma forma virtuosa. Tá? Então, André Luiz, nessa sua expedição junto com Calderaro, que foi uma experiência maravilhosa, ele desenvolve aqui o conhecimento do cérebro, e ele começa a entender que o cérebro ele tem 3 partes muito importantes. Tem a parte do primeiro andar, que está situado bem nessa parte do nosso cérebro, tem umas imagens maravilhosas, mas não tive como preparar para mostrar. Isso sempre acontece, né, gente? Perdão. Olha só, estamos nessa época, tá? Perdoa aí, hein? Então, o primeiro o primeiro andar, que ali é considerado por André Luiz como porão, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do porão das vidas, que está aí situado no nosso cérebro, está aqui no meu, está aí no de cada um de vocês. Então, a gente pode perceber que no cérebro nós temos ali guardados registros de nossas experiências encarnatórias, todas elas. Ora, se somos espíritos milenares, quanta confusão nós temos vivenciado em nossas vidas, né? Olha a dificuldade que temos de realizar ou de encontrar soluções para as nossas dores. Quantas coisas nós temos vivenciado hoje nessa encarnação. Estamos melhores hoje do que há muito tempo atrás, do que há uma encarnação anterior a essa. Estamos sim, olha que glória, né? Mas nesse terceiro porão, é ali que se encontra, né, a questão que vamos trabalhar como a questão das nossas individualidades, ou seja, como ele fala aqui no mundo, né, no livro No Mundo Maior, os nossos atos, a questão das nossas crenças, a questão das dificuldades que nós temos de fazer essa transformação, a nossa raiva de alguma coisa que tenha acontecido, digamos, nessa vida, há 10 anos atrás, e que ainda temos, né, mastigado e alimentado. Está ali, no porão, né? No primeiro andar. Ali se encontram as nossas desavenças, nossos desafetos, pensando em nós, porque nós também estamos pensando neles. Aí ocorre a nossa auto-obsessão. No momento em que nós alimentamos cada vez mais
a condição de aceitar em nós essas ideias transgressoras do nosso pensamento e do nosso espírito, que sofre com a dificuldade que temos de dissipar as sombras de nossas vidas. Por quê? Porque temos a dificuldade de perdoar e de nos auto-perdoar. Perdoar o outro e também nos perdoarmos. Gente, é importante, porque se somos espíritos mais que milenares, sabemos que quantas experiências temos trazidos até aqui, né? Com a dificuldade de estarmos perdoando por todos os atos malfeitores que nós realizamos, porque fomos malfeitores, né? Então, está aqui mostrando que essa questão do térreo, do porão, né? Fala sobre os nossos hábitos, sobre as questões mecânicas, sobre as crenças, sobre as nossas rotinas, sobre as repetições, e nos faz lembrar do tão chamado e conhecido ciclo vicioso, ou círculo vicioso. Ciclo porque nós estamos entrando numa fase, saindo de uma fase, entrando em outra, iniciando outra, renovando fases, e continuamos rotineiramente, né? Intimamente, rotineiros, né? Se podemos falar assim, porque nós estamos desenvolvendo cada vez mais as rotinas de nossas crenças, do nosso egoísmo, né? Do nosso ser orgulhoso, do nosso ser irado, de tudo aquilo que nos promove a dificuldade de olhar a vida de uma forma plena, absoluta, de amor e de muita luz. Quando Carla fez a oração e ela sintetizou bem a questão do amor ali que Jesus trouxe, eu comecei a construir no meu pensamento algo muito interessante. Eu fiquei pensando, vou vasculhar o Antigo Testamento e ver se a palavra amor lá se encontra. Obrigada, Carla. Muito obrigada. Mais uma pauta para os nossos estudos. Por que não? Jesus, ele veio realmente com compromisso. E ele disse, não vim destruir a lei, né? Eu vim cumpri-la e dar também outros desenvolvimentos. Isso é uma pura verdade. E foi ele mesmo que trouxe, né, a palavra amor aos nossos conhecimentos. E eu quero saber lá no Antigo Testamento por quê, né? Por que essa palavra amor não era assim tão distribuído como Jesus fez? Parte da resposta eu já tenho. Lembrando, então, para que o nosso enigma não seja tão grande assim, planejamento. Deus é um Deus de planejamento. Então, é por isso que logo depois dos profetas, o amor reinou nos corações daqueles que aceitaram o ensinamento do Cristo, como as bem-aventuranças que ele proferiu e principalmente a mais bela de todas as orações, que é a oração Pai Nosso. Bom, André Luiz deixa claro no livro Evolução em Dois Mundos, né? Ele fala dessa questão necessária que eu vou falar e que André Luiz deixou claro aqui, desses 3 compartimentos importantes, né? E ele chama de e nós é que vamos chamar, né? De 3 compartimentos que a gente pode idealizar como um triplex. Olha aí, a nossa casa mental é um triplex. Porão, térreo e o último andar. Então, agora eu vou falar do térreo, que é o nosso estado aqui agora, o nosso estado de consciência, né? O térreo, onde nós trabalhamos as nossas ações, né? Onde nós trabalhamos aqui o esforço e a nossa vontade. Então, a gente precisa compreender o que é esforço e vontade, né? Então, pensar bem faz parte do esforço e da vontade. Então, para que a gente possa conseguir chegar no primeiro andar, que ele fica situado aqui no topo da nossa cabeça, tá? É ali o andar de estarmos trabalhando as nossas ações superiores, as nossas intenções íntimas espirituais, né?
esse campo é um campo muito vasto e aberto para que a gente possa, através de que processo, né, de que comportamento? Através da oração, da prece, né, da vigilância tão ensinada pelo nosso amado Cristo Jesus, da meditação. Então, quando Jesus sentava num tronquinho, ele meditava, ele estava visualizando as futuras informações que ele estaria, então, recebendo e como tratá-las e espalhá-las no seu terreno fértil da comunicação, que ele era, por João, né? Lembrando que João chamava Jesus de o Verbo, então ele usava a sua palavra para enviar as mensagens espirituais que ele recebia do Senhor e de todos os benfeitores que estavam ali com ele, nesse processo que ele iria enfrentar, digamos assim, né? Mas vivenciar muito melhor, porque Jesus, quando esteve aqui, ele, por ser um Cristo, né? Angelicalmente falando, ele era aquele espírito de grande, né, evolução. Então, ele tinha total entendimento, uma sabedoria lindíssima, né? Eu falo linda porque quando a gente fala a palavra linda, parece que todas as flores se apresentam para nós com seu bom perfume, não é isso? Então, ele estava ali desenvolvendo sempre o bom pensamento, o bom pensar. E isso é uma instrução para nós, né? Então, ele buscava, através da oração, a meditação, né? O silêncio do seu pensamento, os rumores, né? Como também muito bem nos ensinado doutor Joseph, que diz que a nossa cabeça é uma usina de pensamentos. Então, que nós estamos totalmente influenciados por essa emoção do pensamento. Falo emoção porque o coração sente, ele ouve a emoção do nosso pensamento. O pensamento envia para o nosso coração. E diga-se de passagem, o nosso corpo inteiro são vizinhos. Eles se ouvem e eles se comunicam. Não é? Então, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala sobre essa intimidade com esses 3 andares que André Luiz encontrou ao analisar o cérebro do rapaz enfermo, né? Lá no hospital. Então, ele começa a verificar a pouca influência do último andar, do 3º andar na vida daquele rapaz. Ele estava completamente envolvido no porão das suas angústias, das suas culpas, né? Ele estava completamente influenciado por ele mesmo, porque ele estava se autocriticando o tempo todo, como eu fiz isso, porque fiz isso, não tinha valor algum, porque eu não mudei o meu pensamento, porque na hora eu não evitei. Então ele ficava o tempo todo completamente envolvido com essas inquirições. Então a gente pode perceber que quantas são as vezes que durante um dia inteiro nós ficamos apenas envolvidos com um pensamento. Estamos então automaticamente influenciados por um pensamento, sim, ou seja, também estamos nos auto-obsediando. Então, essa potência que nós temos e que ela está completamente energizada nesse primeiro andar de nossas vidas, no porão, porque, ora, nós não só estamos vivenciando as experiências da agora, como também estamos trazendo no nosso convívio as angústias de outras épocas, de outras experiências encarnatórias. Tudo em um único caminho. Porque para um homem, digamos assim, generalizando a questão homem, nós podemos entender, né, que ao tomarmos de uma arma e tirar a vida de alguém em benefício de si próprio, de alguma forma, ainda estamos bastante animalizados. Então, certamente, este homem que estava no leito do hospital, sofrendo, e a sua doença era realmente uma doença de sofrimento e dor pela culpa, né?
ele, naquele instante ali, ele estava revivenciando completamente, totalmente os seus hábitos remotos nesta mesma vida e trazendo cada vez mais essa obsessão que ele tinha de poder estar se libertando de uma culpa que já não era mais possível ali naquele momento. Então entra André Luiz e Calderaro para poder ajudar, insuflar em sua consciência, principalmente ali no segundo andar, que ele poderia subir um pouquinho e observar aquele presente de uma forma mais iluminada. Eu estou doente, o que eu posso fazer? Não é? Então ele estava ali completamente dominado por aquela obsessão que ele estava vivenciando. E eu estou repetindo isso para que a gente possa estar totalmente envolvido nessa pesquisa em nós mesmos. Não vamos esperar chegar a um hospital para que venha lá André Luiz, né, e uma comitiva de benfeitoria espiritual para estudar o nosso cérebro, uma vez que a gente já encontrou o caminho dessa transformação íntima, né? Então, quando André Luiz diz lá no livro A Evolução dos Mundos, ele fala, portanto, a harmonização desses 3 cômodos mentais é necessário que tenhamos essa convivência. Eu vou lá olhar o meu porão, o que realmente eu preciso dissipar. A quem, como eu preciso realizar a minha trajetória do perdão. Então, ali eu vou ver com quem eu hoje tenho minhas dívidas. E aqueles que não estão junto comigo, mas que eu tenho minhas dívidas. Eu vou orar. A oração, sabemos que quando ela é feita de uma forma suplicativa, ela alcança a nossa intenção, né? O nosso desejo, quando ela é feita desta forma. Então, para que ela realmente seja causada como efeito bom, é preciso que a gente faça um projeto de estar trabalhando isso conosco diariamente. E quando então nos sentirmos serenos e leves, como tivéssemos trocado a roupa e tomado um bom banho, começa então a perceber e mostrar para nós que as nossas orações surtiram efeito. Não estamos sozinhos, nem no mundo físico, nem pelas pessoas do mundo físico e nem pelas pessoas do mundo espirituais. Eles estão aqui como mensageiros para levar as nossas orações, os nossos pedidos de proteção, o nosso amparo espiritual. Então, a importância de buscarmos a ressignificação de nossos atos e pensamentos e emoções. Primeiramente, o pensamento, emoção e ato. Vamos falar da forma correta, né? Vamos ressignificar os nossos pensamentos. E falando em ressignificação, nós podemos ir lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Nossa, um capítulo primoroso. Nós podemos estar lendo aqui no nosso livro sagrado, quando Jesus, no capítulo 24 e no versículo 17, está aqui bem marcado, Jesus dá um recado. Um recado que Emmanuel, depois, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai dar um esclarecimento importantíssimo para nós. Jesus diz aqui, aquele que está no terraço da casa, não desça para tomar o que está em sua casa. O que isso pode significar para nós? Bom, se eu estou no terraço, eu estou em meditação, eu estou em oração, eu estou trabalhando a minha disciplina espiritual, eu estou envolvida, completamente envolvida por essa ação espiritual divina. Então, nada do que estar ali fora é importante para mim. Muito importante a gente compreender a importância que todos os benfeitores falam acerca do evangelho no lar, que precisa ter horário, dia marcado, né? Compromisso com esse horário e com o dia marcado. É o que Jesus está falando aqui. Se você está no terraço, no último andar, não desça buscar coisa. Não desça
Porque se você descer, você vai perder esse contato. Saindo desse mundo altamente espiritualizado, você vai estar entrando no segundo andar. E o segundo andar é o que nós estamos vivenciando no dia a dia. Agora, naquele momento, o nosso presente. Ali. As coisas que temos que fazer. E quando nós estamos no primeiro andar, nós estamos ali, completamente envolvidos por esse desprendimento que nós alcançamos, né? Para que possamos nós estarmos ligados, sem perder a importância e o compromisso com Deus, conosco. Eu e Deus, você e ele, você e toda a gleba espiritual da benfeitoria. Esses que nos trazem informações maravilhosas de crescimento e evolução. Esses que nos ensinam a disciplina. No primeiro andar, aliás, no térreo, no último andar, né? No térreo, quando disse Jesus, se vocês estiverem no telhado, não desça para buscar coisa alguma no térreo. Então, ele ainda continua, né? Trazendo a importância de estarmos verificando, e Jesus continua falando aqui, né? Aquele que está no terraço da casa, não desça para tomar coisa alguma. Aquele que está no campo, não volte para buscar suas vestimentas. Sobre o campo, o apóstolo Paulo tem uma informação muito importante no livro Paulo e Estevão, não abri a página aqui não, ali, no livro, que é uma leitura imensa, né? O tempo já está em cima. Então, ele tem uma informação muito importante, porque ele entende o trabalho como a importância de estarmos desenvolvendo o trabalho cristão, tá? Então, ele fala aqui, se aqui no segundo andar nós estamos trabalhando para Deus, nada lá fora é mais importante. Trabalhar na seara divina. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que o trabalho, está lá no livro de Atos também, ele fala que a importância do trabalho. Ele diz, todos estamos em jornada, caminhando na terra, almejando o céu. Então, é importante que nós estejamos nesse trabalho. Se nós estamos aqui na terra, caminhando, nós estamos no nosso consciente também pensando em almejar o céu. Este é o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Então, Jesus ele continua a falar uma coisa muito importante aqui no livro sagrado. Ele diz assim, os habitantes da Judéia fujam para a montanha. Então, o que ele quer dizer? O que é a montanha? O que é o monte? O que o monte pode, né, significar para todos nós? É exatamente isso, é o lugar de segurança. Então, Jesus, muitas das vezes, subiu ao monte para orar. Então, nós podemos entender que o terraço é esse monte. O terraço é o lugar onde nós devemos estar, né? O terraço é o lugar onde nós devemos estar movimentando essa energia de crescimento, evolução e de cura, porque nos traz a cura. Esse andar é o último andar das nossas aspirações. Então, lembrando que, deixa eu ver aqui uma coisa importante, que no livro Rumo Certo, né, no capítulo 23, Emmanuel diz assim, autoaprimoramento é o título, ele diz, cultura, outra coisa não é do que a soma de lições repetidas no tempo, tá? Virtude é a soma de experiência incomensuravelmente recapituladas na vida. Então, se a gente puder dar uma olhadinha, né, mostrando aqui a experiência consolidada, a experiência consolidada com a virtude, a experiência de outras vidas que nós tivemos,
que nos trouxe também crescimento. De alguma forma, hoje nós encontramos o caminho do desenvolvimento para as nossas virtudes. Então, por isso que ele fala, virtude é a soma das experiências incomensuravelmente recapitulada. Então, vamos recapitular? Vamos ver onde é que nós estamos precisando de trabalhar no nosso segundo andar, tá? No segundo andar, que é o agora, que é o hoje, que é o que nós temos que fazer, que estamos com a possibilidade de desenvolver em nós, neste momento. Então, no livro dos Espíritos, a questão 894, já deixei aqui marcada, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precise vencer quaisquer sentimentos, que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Então, a gente pode diminuir essa pergunta e perguntar, por que tem pessoas, né, que fazem o bem naturalmente? E ele disse, só tem que lutar aqueles a quem já há progresso. Só não tem que lutar aquele que já há progresso, né, na vida, ele diz assim. Esses lutaram outrora e triunfaram. Então, é o que está falando aqui com a questão das nossas experiências encarnatórias pretéritas, né? Então, ele diz aqui, esses lutaram outras épocas e conseguiram triunfar. Por isso, hoje, realizar o bem é para ele fácil atividade, né? Uma fácil ação de realizar. Eles têm isso como hábito. Então, como temos hábitos, as crenças que nos limitam e que nos impedem de avançar, nós também podemos construir hábitos que nos libertam e que nos causam a necessidade, a vontade de nos sentirmos bem. Então, fazendo o bem, notoriamente, nós vamos nos sentir bem também, né? Então, por isso é que os bons sentimentos, diz os Espíritos a Kardec, nenhum esforço lhes custam, né? E suas ações lhe parecem simplíssimas. Nós temos no nosso meio pessoas amorosas, pessoas que se doam, pessoas que estão realizando tarefas de uma forma tão grandiosa, naturalmente, porque elas estão se doando, conhecem bem. Essa é a segunda lei universal, a lei da doação, tá? Lembrando que não significa renunciar, tá, gente? Porque renúncia é um sentimento que ele só tem benefício, tá? Se ele também traz benefício para você, tá bom? Se a renúncia só é eficaz quando nós também podemos nos beneficiarmos dela. Então, estarmos conscientes, estarmos cientes, estarmos conhecedores, de estarmos colocando as bem-aventuranças que Jesus deixou muito bem esclarecido lá no Monte das Oliveiras, né? Olha Jesus no monte ali, e nos trouxe, né, informações maravilhosas acerca da necessidade dessa nossa transformação. Bom, a importância de estabelecermos esse fluxo, de estarmos indo estarmos aqui no nosso porão, estarmos no térreo e também no último andar, no terraço, né, das nossas vidas, das nossas experiências, né? Esse fluxo de ir e vir é exatamente o que os nossos órgãos fazem. Eles estão em completa comunicação. E eu já falei que quando alguma vez algum órgão nosso falta-lhe água, ele vai buscar onde? No nosso cérebro. Então, a gente pode compreender a importância de existir esse fluxo de movimento energético entre nós, né? E todas as partes do nosso cérebro. André Luiz, ele verifica ali naquele momento que a parte do nosso terraço tem uma cor luminosa, de uma cor violeta, né? Uma chama lilás. Ele fala dessa forma. E então ele mostra também que as outras partes que estão um pouco desanimadas, tristes, ele observa ali que as cores elas são mais fortes, mais escuras, né? Não são tão brilhantes assim.
Então, ele mostra que quando nós estamos... E isso me faz lembrar muitas coisas boas que eu tenho estudado, né, no meu trabalho. Mas, enfim, a importância da gente poder entender que estarmos no terraço, né? No terraço, todos os dias. Horas, exatamente como nós estamos no nosso térreo, horas. E exatamente como que inconscientemente nós vivenciamos o porão todo o tempo. Eu espero que esteja ficando claro, né, para vocês, que eu acredito que é um estudo muito importante, né, para que a gente possa estar desenvolvendo cada vez mais. Então, só para recapitular o que a André Luiz falou aqui, a importância da gente estar desenvolvendo a consciência desses nossos 3 andares. E mostrando também a questão do telhado, né, quando Jesus fala a importância dessa nossa ressignificação, mostrar que ir e vir de vez em quando lá no porão, dar uma observação boa aqui no nosso segundo andar, né? Ver o que nós estamos fazendo, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos falar para edificar, o que nós precisamos doar para auxiliar, né? É importante. E ir ao nosso terceiro andar para orar e pedir a Deus soluções, informações, né? Para tratar uma doença, para tratar a importância de você encontrar esse caminho com mais eficiência, com mais eficácia para servir o outro, devemos fazer isso todos os dias e todas as horas, exatamente como fazemos no segundo andar, todas as horas, lavamos, passamos, trabalhamos fora, realizamos questões, cozinhamos, conversamos, paramos para telefonar, fazemos tantas coisas ao mesmo tempo e nos dedicamos ali energia imensa, né? Freneticamente, aquela energia que nos deixa exaustos, aí vem aquela conversa de que, nossa, quando eu vou orar, simplesmente, gente, sinto muito, né? Mas quando eu vou orar, eu termino a oração, já durmo e perco no meio da oração. Por quê? Porque colocamos energia intensa naquele dia, no nosso segundo andar. E muito mais também no nosso porão. Porque falamos o tempo todo das nossas dores, das nossas dificuldades, trabalhamos a temporalidade, sabemos que nós estamos vivendo em momentos, né, atemporais, ou seja, eles estão vindo para nós e isso está lá no porão. Então, nós necessitamos de trabalhar isso. E como diz o apóstolo Paulo, o trabalho é a muralha defensiva contra as perturbações. Então, vamos trabalhar as nossas emoções diárias para que à noite possamos estar no terceiro andar, no terraço. Por que isso? Né? Porque já aprendemos que o nosso pensamento, como diz Emmanuel, o pensamento é uma poderosa força eletromagnética que pode abrir portas, né? Ou fechar caminhos. E ele deixa isso muito claro quando ele diz: a alma ou o espírito é um ser essencialmente energético. A alma ou o espírito, né? Então, quando eu falo, é importante a gente buscar o nosso eu superior, que é a nossa alma. Então, ele diz que é um ser essencialmente energético. Eu tenho até uma dinâmica para fazer, mas talvez o tempo não nos permita, né? Então, diz assim, quando alguém alimenta pensamentos tristes, estará produzindo uma energia negativa correspondente àquela tristeza. E essa energia se volta contra a própria pessoa que a produziu. Tá? É aquela questão de pegar a bolinha, jogar na parede, pum, ela vai voltar para mim. Né? Então, quando alguém alimenta pensamentos tristes, está produzindo uma energia negativa correspondente e essa energia volta para a própria pessoa. Não podemos esquecer disso, porque quando estivermos produzindo uma energia negativa, sabemos que ela vai voltar para nós. É isso que queremos? Nós nos amamos?
Ou não? Ainda não aprendemos? Não aprendemos a amar, né? Então, diz aqui também que é preciso ressignificar o padrão de pensamentos e sentimentos. Quando ressignificamos essa mesma irradiação que nós estamos convivendo sempre, né? Que faz parte dos nossos hábitos, daquilo que a gente não quer mudar. E isso se veste em nós. Também da mesma forma, quando mudamos, ressignificamos o nosso padrão de pensamento, também esses nossos sentimentos mudam e as nossas ações. Vejam que são 3 importantes ações. Olha, descendo de lá do terceiro andar, né, do terraço para o segundo, terceiro, ó. Pensamento, emoções e ações, tá? Essas nossas ações que estão refletidas nas nossas nas nossas memórias lá no porão, foram as ações que já cometemos, e é isso que tem nos trazido culpa, dor, preocupação, sentimentos, né, de rejeição, tudo isso. Então, olha só, né, nós temos que entender que nós precisamos trabalhar a nossa cabeça, o nosso coração e os nossos pés, que são a movimentação. Então, olha só, nós completamente, o nosso corpo inteiro, né, podemos dizer que ele está sendo, né, o nosso próprio cérebro. Então, isso, André Luiz vê aqui, ele vê e fala a importância da gente estar ressignificando cada vez mais. Então, o nosso querido Calderaro, né, que era o benfeitor que estava acompanhando, que acompanhou André Luiz nessa expedição maravilhosa, ele diz assim: André Luiz, ao ver o rapaz, ele queria já começar a dar um tratamento, né, doutrinário a ele. Aí, então, Calderaro diz assim, olha, trataremos da chaga no trabalho da assistência. Concentre-se agora as possibilidades da visão no cérebro. Então, ele diz o quê? Que na hora que ele tiver fluidicamente mais fortalecido através da influência do trabalho, que a equipe espiritual estava ali infiltrando no seu cérebro, depois que ele tivesse acordado, poderia, então, entrar com a assistência, com o trabalho assistencial de doutrinação. Porque é preciso que a pessoa esteja, né, consciente daquele momento, né? Então, André Luiz, ele... Deixa eu ler só um parágrafo assim, que eu até grifei, porque eu achei maravilhoso. Ele diz assim: assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Diferenças essenciais, olha só. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividiu em 3 regiões distintas. Porém, todos eles vivem em harmonia ou desarmonia. Nos lóbulos frontais, as zonas de associação eram totalmente brilhantes. Do córtex motor até a extremidade da medula espial, a claridade já diminuía para se tornar ainda mais fraca nos gânglios basais, que são os nossos chakras, que é o nosso chakra básico, tá? E aqui o córtex motor, que chamamos de segundo andar, até a extremidade da medula espiritual, a claridade diminuía. Porém, lá no terceiro andar, no porão, a claridade já quase não existia. Faz sentido isso para você? Para André Luiz fez. E ele se sentiu assim, radiante com aquela descoberta, né? Então, ele mostrou aqui a importância, né? Observou então ali o desencarnado. Ele queria entender o porquê que aquele desencarnado estava ali insuflando aquele ódio todo para aquele doente que já estava ali completamente, né, entregue à dor intensa. E ele observou que ele estava ferido na região torácica. E aí ele começou a investigar a causa, sondando os pulmões, quando então Calderaro disse: por ora
só. Então, gente, ao estudarmos as orientações trazidas, né, por André Luiz, do mundo, ele sai lá do mundo espiritual para vir aqui no mundo terreno, nos coloca cada vez mais com vontade de compreender essa movimentação. Então, a gente percebe que o mundo espiritual é o nosso terraço, a Terra é o nosso segundo andar, e as zonas umbralinas é o nosso porão. Podemos compreender desta forma, porque sabemos que o umbral não se encontra apenas, nós não vamos estar no umbral apenas com a condição do nosso desencarne, ou quando estivermos desencarnados. Não, o umbral está aqui também. E o nosso porão reflete exatamente isso. Eu ainda não consegui finalizar nossa palestra, porque eu tenho bastante coisa para falar, né? Mas, lembrando que no livro Mundo Maior, quem tiver, dá sequência aos estudos, porque lá no capítulo 4 vai falar sobre estudando o cérebro. Nossa, maravilhoso, né? Aí depois, os capítulos seguintes vai falar de casos. Olha só quantos casos, né? O capítulo 6 conta sobre a culpa, sobre as escolhas. Olha só, estamos fazendo boas escolhas? E hoje, engraçado que hoje a gente vê, né, no YouTube as pessoas falando de escolhas, né? Então, olha só, estamos fazendo boas escolhas, tá? Então, e lá no 7 ele vai falar sobre uma pessoa, uma criança, né? Ele conta uma criança que passa por processos obsessivos, mas que ele vem trazendo essas dores já de outras vidas, quando então ele esteve envolvido nas questões políticas do mundo. E lá no capítulo 8 vai falar o caso de Marcelo, um jovem que tinha epilepsia e que quando estava à frente de seus desafetos, então vinha aquela crise, né? Vinha aquela no mundo maior, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Maravilhoso, Edna, você vai amar. E o capítulo 9 vai falar sobre casos no exercício da mediunidade. E esse livro é um livro que a gente vai usar futuramente, com certeza, nos nossos estudos de terça-feira, né? Então, esse primeiro caso aqui é um caso que fala sobre o Pedro e o Camilo. O Pedro, rapaz que está no leito do hospital, que André Luiz vai visitar, e Camilo é o seu obsessor. Ele também era um auto-obsessor, né? Ele era também um obsessor de si mesmo. Por quê? Porque ele trazia com ele a culpa, o remorso, os ressentimentos, as dúvidas, as preocupações aceleradas de que ele tinha, né? Então ele adoeceu. No início eu estava contando uma experiência, o rapaz que lá recebeu o diagnóstico de que não era a realidade dele, e o outro que recebeu o diagnóstico que também não era a sua realidade. E um que estava doente, né, recebeu o diagnóstico que ele estava saudável. E que estava saudável, recebeu o diagnóstico que estava doente. Então, ele realmente adoeceu. Ele acreditou que ele estava doente. Ele não buscou compreender mais. Então, tenhamos muita atenção quando alguém fala, ou um médico fala qualquer coisa, ou que o exame venha nos mostrar. É importante a gente ter esse cuidado conosco, porque equívocos acontecem, né? São faltas de cuidados, não posso deixar de falar isso, porque muitos profissionais na área estão relaxados no seu comprometimento, né? Então, gente, eu tenho uma dinâmica aqui. Se houver tempo, eu tinha mais coisa para ler, mas será que dá tempo? Então, vamos fazer o seguinte, eu não estou ouvindo, eu não estou conseguindo ler não, tá, gente, o que está aí. Vamos fazer uma faxina mental, que tal? Vocês querem? Então, antes de darmos, né, por terminado a nossa palestra de hoje, é rapidinho. Nós vamos silenciar a nossa mente, agora, nosso pensamento. Vamos respirar bem profundamente, enchendo o nosso peito de ar. Soltando lentamente. Pode ser feito pelo nariz, né?
sentindo o ar entrando por todo o seu corpo, aliviando toda a sua mente. Lembrando que o ar que sai, ele sai trazendo todas as impurezas para fora. Né? Então, a faxina mental é da seguinte forma. Nós podemos realizá-la. Vamos lá entrar nos nossos cômodos, nos cômodos da nossa mente. Vamos lá, né? Vamos examinar todos os pensamentos, as crenças que ali estão. Você pode observar e depois repetir essa faxina mental em seu lar, né? Comece a observar que ali existem coisas que você gosta, que você quer guardar, que você cuida com esmero, que você dá brilho, né? Existem coisas ali que você dá polimento para que eles possam tornar mais úteis, mais belos. São coisas importantes para você. Então você observa que essas coisas, elas são bem guardadas, te traz felicidade, e você se autoalimenta nas coisas que você mais ama. Agora, a gente pode visitar um outro cômodo na nossa casa mental e encontrar ali algumas coisas que não são tão importantes para nós, mas que a gente precisa cuidar de uma certa forma. Nós vamos ali, observamos as coisas que estão à nossa disposição e a gente faz, né, uma seleção daquilo que queremos ficar conosco, dar mais atenção ou não. Ali existem coisas que precisam de conserto, de restauração, e você cuida da melhor maneira naquele momento, né? Em outro canto, você pode verificar que existem coisas que não são importantes para você. São roupas velhas, que não nos servem mais. São coisas também, pensamentos que não têm necessidade de você manter em você, sentimento de raiva, desejo de vingança. O tempo passou. Vamos jogar tudo isso fora. Vamos ver o que é que já não nos fazem, não nos trazem nada de bom. Vamos jogar fora. Para que ficar guardado? Para que guardar revistas, livros antigos? Se não nos trazem bons exemplos, edificações, vamos jogar fora. Vamos jogar fora a dor que o outro já nem está mais aqui, já não está mais com você. Vamos aprender a emitir amor, vibração boa para tudo que temos, pois tudo que temos tem importância de alguma forma. Algo que precisamos deixar ir, deixar seguir o seu rumo, seu ritmo, buscar outro caminho para si próprio. Deixe ir, libertem-se da raiva, da angústia, do sentimento de abandono. Ressignifique o seu pensamento, o seu sentimento e as suas ações. Vamos transformar a nossa vida em mar de rosas. Vamos deixar as pessoas que são nossos desafetos seguir em paz, seguir suas vidas. Vamos nos libertar. Se assim fizermos, certamente o nosso mundo será melhor. A nossa saúde se restabelecerá. O nosso corpo responderá mais eficazmente. Nós teremos em nós condições de poder estar trabalhando a segunda lei do universo, a doação. Doar com verdade, com carinho, com verdadeiro amor. Então, se nós precisamos abrir mão, vamos fazer?
Se nós precisamos perdoar, vamos perdoar. Queridos irmãos, agradecemos esse momento em nossas vidas. O conhecimento liberta, as novas pessoas também nos fazem pessoas felizes. Não somos escravos, nem precisamos ser de nós mesmos. Vamos trabalhar a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações. Que tenhamos um dia maravilhoso e abençoado. Que possamos estar aqui unidos num só pensamento de amor. Que assim possa ser. E agora eu vou pedir que coloque o nosso hino e em seguida a nossa oração final. Paz e luz a todos os corações. Que assim seja. Tento me encontrar com o Senhor, me livrar dos males da dor, mas sempre algo estranho então vem, me afasta por inteiro do bem. Como é difícil conter, os sentimentos tomam você, te fazem agir, ser refém, e o desespero vai muito além. Mas tua essência, Senhor, inflame e combate a dor, liberta com luz, com amor, o mal que ainda restou. Vem, Senhor, toma por inteiro o meu ser, transborda todo amor pra valer. Como é bom sentir o Senhor me envolver. Vem, Senhor, quando estou fraco, forte estou, pois clamo bem alto teu amor. Rendido em tua luz, liberto estou. Vem, Senhor, toma por inteiro o meu ser, transborda todo amor pra valer. Como é bom sentir o Senhor me envolver. Vem, Senhor, quando estou fraco, forte estou, pois clamo bem alto teu amor. Rendido em tua luz, liberto estou. Vem, Senhor, vem, Senhor. Oremos. Senhor Jeová, sabemos, Senhor, que a busca pelo bem-estar é inerente à natureza humana e que nesta busca, um dia, o homem voltará sua atenção para os problemas morais que a sociedade enfrenta e então compreenderá que o egoísmo é a causa de todas as desgraças sociais, é a matriz de todos os vícios. A compreensão das lições de Jesus são um poderoso elemento de combate ao egoísmo. Elas deixam claro que todo vício gera dor e que a lei de causa e efeito rege a vida. Entretanto, é preciso reconhecer que nem sempre é fácil colocar em prática as novas ideias. Ainda vacilamos em nossa caminhada. Raciocinar é necessário, mas amar é imprescindível. E o melhor caminho para esse amor fraterno é a compaixão. Deixemos que nossos corações se enterneçam com a dor alheia. A compaixão desperta as fibras mais íntimas da alma. Não temamos sofrer ao nos tornarmos compassivos. A alegria de ser útil e bondoso iluminará nossa vida e nos acompanhará pela eternidade. Pensemos nisso. Que assim seja.